Você está trabalhando mais em regime de home office? O que mudou com o conceito de trabalho ao longo dos tempos? No Brasil, país onde o ideal sempre foi o do não trabalho, o que deve mudar em tempos de coronavírus? Seja bem-vindo ao canal do Guaral para pensarmos sobre a trajetória do conceito de trabalho no passado, no presente e no futuro. Ainda dá tempo para você participar da promoção Uma Família Chamada Brasil. Como fazer para participar? Fácil. Coloque aí no comentário, quero o livro. Se inscreva no canal, participe, compartilhe, curta e concorra ao livro no dia 16 de maio às 19 horas. Logo no início desse confinamento, eu recebi no WhatsApp uma mensagem que dizia mais ou menos o seguinte: quando isso tudo terminar, eu vou precisar de uns dias de descanso. Eu ri bastante quando eu recebi aquela mensagem. Hoje, passados mais de 40 dias do confinamento, eu acho que não riria tanto se visse essa postagem. O que mudou nesse período no chamado home office dentro da quarentena? O conceito de trabalho, assim como os outros conceitos, tem uma trajetória. Ele vai se alterando ao longo do tempo. Se pensarmos nas sociedades pré-históricas, por exemplo, o conceito de trabalho ainda não tinha aparecido, porque as primeiras comunidades, as sociedades chamadas simples, homens e mulheres, independente de gênero, eram importantes para garantir a sobrevivência daquele grupo. Homens caçavam, mulheres coletavam frutos e raízes. Não tinha divisão de importância de função dentro da sociedade. Com o passar do tempo e as sociedades foram se tornando mais complexas, começou a haver uma diversidade de funções. A questão da agricultura, criação de animais, começou a ter excedentes de trigo, centeio, cevada, e aí começaram a guardar num celeiro. Epa, mas alguém podia invadir e levar aquele trigo embora. Começou a ter a função dos militares, de quem guardava o celeiro. Tanto para guardar, para proteger, mas também para anexar outras regiões. Grupos que eram submetidos e vencidos numa guerra se tornavam escravos. Assim, a sociedade se tornou extremamente complexa, cheia de funções, e com essa diversidade aparece a ideia de trabalho. Trabalho, sobretudo manual, principalmente com a classe dos escravos. Geralmente os prisioneiros da guerra, quando eram absorvidos por uma sociedade maior e mais desenvolvida. Com as grandes civilizações da antiguidade, essa ideia do trabalho vai ficar bem mais definida. As elites, no caso, por exemplo, dos cidadãos atenienses ou dos cidadãos romanos, eles eram proprietários de terras e por isso considerados cidadãos. Diferente de quem trabalhava, sobretudo, manualmente. O trabalho manual desqualificava o indivíduo, porque, basicamente, quem fazia esse trabalho eram os escravos, ou os homens livres e pobres. Portanto, na antiguidade já começa a aparecer essa ideia de que quem trabalha é pobre e é de classe desprivilegiada. Quem não trabalha é rico, elite, e tem direito a decidir o futuro político da cidade. Abrindo uma janela, o poeta Bertolt Brecht escreveu uma poesia que eu uso muito nas primeiras aulas de história. Perguntas de um trabalhador que lê. Onde ele começa assim: quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros está o nome dos reis. E aí ele pergunta: teriam eles arrastado os blocos de pedras? Ótima pergunta para a gente pensar quem são os sujeitos da história e os que ficam na invisibilidade. Durante a Idade Média, esse processo vai se alterando. Não temos mais a ideia do escravo, pensando sobretudo na Europa Ocidental. Mas no sistema feudal, a distinção de classes sociais fica também bem marcada. Os proprietários de terras, os senhores feudais, tinham para garantir a produção o trabalho servil. Os servos, portanto, eles não eram escravos, mas em troca de proteção que os senhores lhes garantia, trocavam por trabalho.
produzindo nas terras do Senhor e também nas terras que o Senhor lhes concedia. Trabalhavam praticamente a semana inteira e o que restava para eles dessa produção era muito pouco, mas garantia basicamente a sobrevivência. Com a chegada da Idade Moderna e a ascensão social da burguesia, a questão do trabalho sofreu uma diferença semântica. A burguesia começa a ter dinheiro e a atividade principal era o comércio. Era um trabalho, mas o trabalho era desqualificado e era tido como de classes inferiores, populares. Como resolver essa questão? Porque a burguesia passa a acumular o capital no início desse sistema, o capitalismo. Esse momento registrou o surgimento de novas religiões cristãs, no processo chamado Reforma Protestante. Uma das religiões, criada por João Calvino, parecia ter sido feita sob medida para a burguesia. A ideia da predestinação do homem, que garantia que, mesmo rico, ele teria salvação eterna. O calvinismo resolveu bem essa equação, tanto com a ideia da predestinação, dizendo que esse indivíduo, sim, pela via do trabalho, pelo suor do seu rosto, merecia, sim, a salvação divina. A ideia de que o trabalho dignifica o homem é bem centrado nessa ética protestante. O trabalho deixa de ser algo só do escravo, só do servo, mas passa também a ser algo que também faz parte de uma elite ascendente, pois no início do século XX a burguesia já tinha chegado ao poder e de lá não queria mais sair. Por outro lado, com as classes populares, a questão do trabalho é extremamente ressignificada com a Revolução Industrial. Ali começa a ficar bem claro a distinção social e a divisão social que o trabalho vai oferecer. De um lado, a burguesia, proprietária dos meios de produção, das máquinas, das fábricas, do capital, e do outro, o operariado ou proletariado, segundo o conceito do Karl Marx e Friedrich Engels, que expõe no Manifesto Comunista a essência da luta de classes. O que cabia ao proletariado para oferecer para o sistema capitalista? Apenas a sua mão de obra. E como era muita gente, sobretudo nessa migração dos campos para as cidades, essa mão de obra extensa, despreparada e desqualificada era, portanto, muito barata. Vivia em condições miseráveis, trabalhando 15 horas por dia, sem direito a nenhum tipo de assistência. Se no acidente perdesse a mão, perdia a mão e o emprego. Além do que, os ambientes eram extremamente insalubres, teto baixo, pouca ventilação ou nenhuma janela, escuro, ambientes propícios à propagação de doenças das mais variadas possíveis. No Brasil, nós não tivemos escolha. Nós fomos inoculados de capitalismo na veia, assim, logo com a chegada dos portugueses. Eles chegaram e foram escravizando ou tentando escravizar os índios para pegar o máximo possível de pau-brasil que encontrassem aqui. Tanto pela madeira, mas sobretudo pela tintura, vermelha. Era um produto bastante valorizado para atingir tecidos da pré-revolução industrial inglesa. Com a tentativa dificultada de tornar os índios escravos, os portugueses lembraram das suas colônias atlânticas e fizeram aqui o mesmo expediente que faziam lá em Cabo Verde, Açores, Ilha da Madeira. Trouxeram negros africanos para serem escravos aqui e organizar as plantations de cana-de-açúcar. E desse jeito, em torno de 400 anos de história, nós tínhamos bem definido quem era a elite, ligada aos proprietários de terras, aos fazendeiros, aos membros da administração colonial, e os demais, os perrapados, os pobres, os pobretões, eram quase invisíveis na nossa sociedade. Só não eram mais invisíveis que os escravos, que não eram nem considerados gente. Pensando em termos de trabalho no Brasil, quem botava de fato a mão na massa eram os escravos e essas classes populares, pobres. Portanto, o ideal do Brasil sempre foi o do não trabalho. Era nobre
era importante e era de elite quem não trabalhava, principalmente manualmente. Com o início da industrialização no Brasil, no final do século XIX, início do XX, o Brasil sempre tem um delay para as coisas acontecerem. A questão do trabalho se altera bastante. Com a abolição da escravidão, inauguram-se novas formas de trabalho, sobretudo dos operários para as novas fábricas que foram sendo construídas nas grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. A questão agora passava a ser dos salários, mas as péssimas condições de trabalho também fizeram com que surgissem greves, reivindicações, manifestações e a busca por uma legislação trabalhista. O presidente Getúlio Vargas trouxe a ideia do trabalhismo. Com efeito, Getúlio instituiu uma legislação trabalhista, a CLT, e tinha como ideal fazer com que os brasileiros se apaixonassem pela ideia de que o trabalho levava ao progresso. Todo o início de discurso, Vargas começava assim: trabalhadores do Brasil. E a multidão ia à loucura com Vargas. Assim, o trabalho passa a ter uma conotação positiva, porque Deus ajuda quem cedo madruga. O trabalho dignifica o homem. Quem trabalha duro chega em algum lugar. Será? Mas esse sentido positivo da ideia de trabalho ainda não está culturalmente instituído entre os brasileiros, porque se você pensar, 99% de nós todos aqui, qual o grande desejo se ganhar na Mega Sena? Eu nunca mais vou trabalhar na vida. A maioria vai pensar assim, porque o trabalho ainda está associado com o quê? Eu vou à luta, vou para a batalha. Dificilmente alguém acorda com um sorrisão dizendo: uhul, vou trabalhar. Com isso, sinceramente, o trabalho é algo que nos parece muito mais uma luta cotidiana no qual somos submetidos. Em tempos de home office, nós temos vivido a seguinte questão: a mistura dos espaços público e privado. Se nós, para irmos ao trabalho, a gente se relaciona com outras pessoas, tem um tempo de deslocamento, faz com que a gente opere na esfera do público. E o privado é o momento do lazer, do descanso, onde a gente cria os nossos hábitos de assistir um filme, de ler um livro ou de não fazer absolutamente nada. Ai, que saudade eu tô dos jogos de futebol. Pois bem, nesse home office tem acontecido o seguinte: o público e o privado estão misturados no mesmo espaço. A sensação que eu tenho é que a gente está trabalhando muito mais. Se no início tudo estava sendo organizado e pensado, a partir do momento que tudo começou e as webaulas, o seu trabalho do escritório, do consultório, enfim, o home office foi instituído, a sensação é de que a gente está trabalhando o tempo inteiro. Talvez essa ideia de que, como nós estamos em casa e não temos o tempo de deslocamento entre os ambientes de trabalho, tem nos economizado muito tempo, com certeza. Mas dá a sensação de que a gente está disponível o tempo todo. Você já se pegou às 4 horas da manhã respondendo um relatório? Ou à meia-noite tendo uma ideia para o seu negócio? Eu acho que a gente não despluga dentro dessa ideia de home office. Lembra daquela mensagem do WhatsApp que eu falei lá no início do vídeo? Pois é, agora eu tenho certeza de quando isso tudo acabar eu vou precisar de vários dias de descanso. Na sua atividade profissional tem sido possível realizar o home office? E você que está vivendo essa experiência, tem sido tranquilo, estressante, tem sido produtivo ou você dispersa com muita facilidade? O sistema de home office veio para ficar ou é só um modismo desse momento que estamos vivendo? Quero agradecer a Renata Marte, Denise Braga, Júlia Turrini, Lucimar Rangel, Cauã William, Bruno Sodré e Fabinho Bianchini. Grande abraço, todos eles fazem parte da família do canal do Guaral. E você? Vem fazer parte dessa família também. Um abraço e até o próximo vídeo.